Fala galera, e Armadilha em Alto Mar acabou de chegar na Netflix e galera, esse thriller ele já estava disponível, né, para aluguel nas plataformas ali mais ou menos um mês e meio por aí. E é um filme que ele é sim um thriller de sobrevivência, só que ele tem uma mudança naquilo que mais ou menos a gente possa imaginar quando a gente pega uma parte da sinopse ali e entende que os personagens vão sofrer algum tipo de acidente em alto mar e vão ter que lutar pela sua própria vida ali, né? Porque a gente já viu vários e vários e vários filmes, vários trailers que passam mais ou menos por essa mesma sinopse, né? Algo acontece com os personagens e os personagens acabam ficando ali simplesmente à deriva em alto mar e aqueles perigos todos que podem acontecer com os tubarões e tudo mais, para que tenha assim uma luta pela sobrevivência ali. E aqui essa luta pela sobrevivência, eu gosto que eles conseguem pegar um outro aspecto que está bem envolto ali de onde que está se passando o filme, né, em relação à Flórida, em relação à proximidade que tu tem ali com o Haiti e tudo mais, com esse tráfico de pessoas e principalmente com esse tráfico todo, né, em relação a esse mercado negro, em relação aos órgãos ali, de tu pegar essas pessoas que estão tentando, né, escapar lá do seu país para tentar uma vida nova e acabam, né, sofrendo essas consequências todas nesse caminho. E eu gosto, cara, desse princípio de sinopse que o filme apresenta ali. Porque a primeira coisa que tem, ele consegue aproveitar muito bem, tá? Visualmente, apresentar pra gente onde esse filme tá realmente acontecendo e nos mostra muito bem, pô, as características incríveis, cara, que tem aquelas locações ali. Incríveis, seja quando os personagens ainda estão, né, em terra, digamos assim, antes de começar a pegar os jet ski e irem até as ilhas, depois quando eles estão nas ilhas, até o momento que vai acontecer o acidente. O filme ele apresenta muito bem toda aquela costa ali e, pô, te dá uma escala muito bem feita, muito bem apresentada pra gente sobre como é que funciona todo aquele entorno ali que a gente tá conhecendo. Então, cara, pô, visualmente a fotografia do filme eu gosto demais, assim. Porque logo depois, quando vai acontecer o acidente, e o acidente eu vou falar um pouco, tá? Daqui a pouquinho, assim. A gente vai mudar, né? A gente tem essa escala grandiosa e a gente vai para algo bem claustrofóbico, porque o filme ele precisa criar essa tensão pelo perigo que vai acontecer, né? Então, é muito importante tu ter essa diferenciação toda ali, né? Do que é claro, do que é deslumbrante, pro que é fechado, pro que é escuro, do que é o sombrio que vai criar realmente essa tensão pela qual, principalmente, né, as personagens ali da Kaia e da Tessa vão enfrentar a partir, né, daquele resgate que elas vão acabar tendo em alto mar ali. Por que eu falei que ia falar do acidente em separado, tá? Cara, o acidente, ele é algo bem besta, bem bobo, entendeu? Ele funciona muito porque que tu precisa ter para colocar aqueles personagens em risco para que aconteça depois, né, o resgate. Eu não acho, tá, que ele seja um elemento forçado ali pro filme, mesmo que, digamos, pô, os dois homens ali, eles já têm uma certa experiência já, porque eles fazem esse tipo de trajeto, eles têm um pleno domínio sobre o jet ski, eles têm isso como um ganha-pão na sua vida, né? O fato dos dois estarem ali sem o capacete exatamente naquele momento, sendo que na ida eles estão com o capacete, e na volta eles estão sem o capacete. Cara, isso pode ser ali um problema, pode ser um facilitador, obviamente, para o roteiro, para que nesse acidente os dois já sejam gravemente feridos, para que não tenha nenhum tipo de contato, para tudo isso, entendeu? Mas essa parte de irresponsabilidade em relação à idade, em relação até do que a gente viu em outros filmes, que tem também esses momentos ali de acidente em alto mar, cara, tem vários, mas vários, mas vários filmes que abordam esse mesmo tema de irresponsabilidade sobre o que está acontecendo, ter o acidente ser, obviamente, né, aumentado todo em escala, e os personagens acabam ficando numa situação à deriva, tendo que lutar pela sobrevivência e tudo mais em alto mar. Então, não é algo novo, não é algo que realmente seria um problema. Essa parte de como o roteiro utiliza ali, de colocar os personagens sem material de proteção, algo que eles mesmos vão no momento que eles estão indo para as ilhas, entendeu? E algo que eles sabem muito bem e daí tem imprudência. Não adianta. É a maneira como tu tinha, como dar sequência para que acontecesse realmente essa história ali. Tá? Não teria um outro jeito para simplesmente colocar já um personagem já morto, o outro personagem ele gravemente ferido, e as duas principais do filme, simplesmente, né? A Kaia e a Tessa, nessa situação à deriva. Tu não tem como ter uma outra situação. Ou seja, cara, é aquele momento do filme que simplesmente, ok, eu já vi isso em outros filmes,
Eu entendo que isso aqui precisa acontecer também dessa forma ali, com, sabe, com esses detalhes, por exemplo, que nem o capacete, a imprudência, porque o filme possa seguir em frente e tudo mais. E acho que no momento que tem o resgate, tá? E a gente vai ter toda essa questão do mercado negro, do tráfico de órgãos ali sendo colocado pra gente, como que é o procedimento daquelas pessoas ali. Eu acho que o filme, ele, por mais lento que ele fique, por mais, digamos, ele não consegue ter uma tensão forte sobre aqueles momentos que ele tá criando, tá? Seja indo no barco lá, cara, do personagem do Ray, que é um personagem extremamente interessante, que é um personagem que consegue colocar ali, né, bem esse lado dele de ameaçador sobre o que tá acontecendo, porque ele tem um pleno domínio sobre a situação. Ele não precisa fazer o além, porque ele já tem o domínio da situação, né? Quando a gente vai pro barco lá do doutor, ali, cara, eu acho que o filme consegue aproveitar até mais do que ele aproveitou antes no barco do Ray, tá? De ter realmente essa tensão sobre o confronto final que vai acontecer ali. Ao mesmo tempo, esse filme ele precisava chegar num tempo limite ali de, cara, quase 1h30 de duração, tá? Tu percebe que algumas coisas elas estão na edição um pouco mais abertas, ou seja, assim, deixando as cenas correrem um pouco mais para tu conseguir também aumentar muito mais esse tempo de duração que o filme precisa alcançar, tá? Porque teve vários momentos do filme que eu parei e fui ver, cara, tá, mas a situação já tá praticamente definida para que ponto que ela vai nesse roteiro, entendeu? Quanto mais tem ainda de duração de filme, pô, tinha 40, tinha 30. E a situação já estava clara para o que ia acontecer dali para frente. E o filme continuava desenvolvendo os mesmos elementos ali para criar essa tensão. E o que pode acontecer para muitos espectadores, entendeu? Como tu vai aumentando esse tempo todo de algo que tu já entendeu, essa tensão daqui a pouco ela vai se dissipar. Essa tensão daqui a pouco ela vai não ter o mesmo efeito para todos os espectadores ali, porque tu não vai sentir a sensação do perigo, porque o perigo ele é muito, muito, muito prolongado de uma mesma maneira, porque não tem como tu conseguir fazer outras coisas, porque tu já entendeu qual é o contexto do que vai acontecer. Então esse talvez seja o maior problema desse filme, ele ter que alcançar essa duração ali. Porque ele é um filme bem claro, né? É um filme de um orçamento ali baixo, um orçamento bem limitado, feito para que seja o VOD, né? Seja o Video On Demand, para venda em plataformas, para aluguel, assim como ele chegou antes aqui no Brasil também, da mesma forma como ele chegou nos Estados Unidos, né, para depois ele estar disponível em um serviço de streaming, como nesse caso, quase 2 meses depois, ele está disponível na Netflix. Então, tu entende como é que é o formato do negócio para que esse filme realmente aconteça também. Mas tem esses detalhes ali. Mas, cara, pô, é um filme bem estruturado, é um filme que eu me surpreendi até porque eu achei que ele ia abordar muito mais o aspecto clichê dessa sobrevivência, como a gente já viu em tantos outros filmes, e ele consegue surpreender ele no tom e principalmente assim, no que ele quer contar, que história que ele quer realmente contar ali. Então, galera, coloque mais comentários o que acharam de Armadilha em Alto Mar, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem 04 e eu sonho aqui.